Glória a Deus. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Amém. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês vieram nessa noite. Estamos aqui em 30 guerreiros, Maria. 30 guerreiros. Glória a Deus que não tiveram medo da chuva. As nossas crianças vão para a salinha. Tem um guarda-chuva lá para transportá-las, é isso? Amém. Glória a Deus. Pode pegar uma aula você. especial preparada para elas. Glória a Deus. Amém. E eu jamais vou pedir para você ficar do lado esquerdo da igreja, mas hoje é por uma necessidade. Amém? Eu quero ler o texto com você que está no Salmo de número 40. Mas na verdade Deus me falou para conversar com você sobre uma outra coisa. Mas de qualquer forma eu quero ler esse texto que Ele tinha me dado já há algum tempo para nós conversarmos essa noite a respeito dele. Salmo 40, versos 1, 2 e 3. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Pai, nós saímos da nossa casa nesta noite chuvosa, neste dia chuvoso, Pai. Estamos aqui para adorar o Seu nome, para declarar o nosso louvor ao Seu nome, para dar toda a glória a Ti, Senhor. E nós queremos agora que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, Deus. Nós estamos na Tua casa porque nós cremos que o Senhor tem sempre algo novo para nós, o Senhor tem sempre um renovo para a nossa vida, e por isso nós estamos aqui nessa noite, ansiosos, Senhor, por ouvir algo de Ti. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Antes de nós partirmos para a palavra, eu quero fazer uma oração intercessória. A Larissa, eu vou te avisar que o Douglas não está bem, eles estão levando ele para o hospital, né? Ele está com vômito, não está bem. E esperaram que passasse, não passou, então eles estão levando ele para o hospital. Eu creio que Deus é poderoso, pode restaurar a saúde dele, né? Nada de mal vai acontecer, mas nós como igreja precisamos interceder pelos nossos irmãos. Eu queria que você colocasse agora no teu coração aí, se você tem mais alguém que você sabe que está doente, que está enfermo, que precisa de uma bênção de cura, nós vamos orar agora, nós vamos abençoar agora, e Deus vai liberar uma cura, uma bênção na área física para algumas pessoas que nós estaremos intercedendo agora. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora na Tua presença, Senhor, pessoas que nós conhecemos e pelas quais nós estamos intercedendo, Deus. Queremos orar também e abençoar a vida do Douglas, Senhor, que está sendo levado ao hospital, que o Senhor esteja com ele, que os Teus anjos estejam acampados ao redor dele, Pai, e que ele receba de Ti a bênção da cura, Senhor. Em nome de Jesus, que os Teus anjos estejam acampados ao redor dele, que haja cura manifesta sobre a vida dele de maneira sobrenatural, e ele seja devolvido, Senhor, ao nosso convívio, com saúde, com paz, com alegria, Senhor. Também cada uma das pessoas pelas quais nós estamos intercedendo, nós oramos agora, e nós cremos no Teu poder, cremos na manifestação do Teu poder, assim como Jesus orou, e aquela menina foi ressuscitada, Deus. Nós cremos que o Senhor pode fazer ainda hoje milagres sobrenaturais, porque Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, e a Tua palavra declara que Tu és o Senhor que nos sara, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria conversar com você hoje sobre uma pessoa que eu conheci fisicamente, porque estive numa pregação dela um dia lá na PIB, há uns anos atrás. Nós, Marley e eu, fomos na PIB e nós ouvimos uma pregação desse homem. E então nós vimos de pertinho, assim como vocês estão vivendo
Lógico que aqui é uma igreja enorme, né? Tem grandona, mas a gente esteve lá, eu não sei o que era, que tempo era aquele, eu sei que era uma tarde, e eu e a Marlene tivemos ir lá ouvir o Loren Cunha, né? O fundador da Jocum. E o Loren faleceu sexta-feira, morreu sexta-feira, estava com câncer, um câncer muito violento, e ele faleceu na sexta-feira. E eu digo assim que ele é uma pessoa que eu conheci, por quê? Porque eu li muitos livros que ele escreveu, eu ouvi muitos estudos, muitos vídeos com palestras que ele deu, eu fui abençoado pessoalmente, né? Eu e minha família fomos abençoados pelo ministério que ele criou, que é o Ministério da Jocum, Jovens com uma Missão. Minha família foi abençoada, até que eu vou contar um pouco mais para vocês. Fui abençoado por alguém que era da Jocum e que era ligado ao fundador da Jocum no Brasil, que foi o Moisés, que também faleceu. Moisés foi bênção na minha vida, Moisés me ensinou também muita coisa. E eu quero falar para você que muitos dos princípios que eu trago comigo hoje como pastor são princípios que eu aprendi com a Jocum. São princípios muito profundos, muito importantes, e Deus me pediu para compartilhar com vocês nessa noite. Talvez por isso que, apesar da chuva, Deus trouxe você aqui hoje, porque alguns princípios que eu quero compartilhar com você, que eu aprendi com a Jocum, né? E falando um pouco de como é que a gente chegou até a Jocum, como é que nós conhecemos a Jocum, né? Nós nos convertemos em 91, eu já contei para vocês. Eu me converti em casa, na minha casa, a Marlene se converteu em casa, eu no sábado de manhã, a Marlene na segunda-feira de manhã. Segunda noite nós contamos a história um para o outro, e na quarta-feira nós estávamos procurando uma igreja para frequentar. E achamos a igreja quadrangular, já contei essa história para vocês. Achei que a quadrangular não era igreja de crentes, porque a mulherada estava com brinco de unha pintada e batom, né? E de calça comprida. Eu falei, isso aqui não é igreja de crente, vamos procurar uma igreja de crente, né? E a gente foi procurar uma igreja de crente, mas aí descobrimos que o nosso lugar era na igreja do Evangelho Quadrangular, que nós estamos até hoje, desde 1991. Então, se você faz a conta aí, faz muito tempo. E nós nos convertemos lá na primeira igreja. Nos convertemos em casa e fomos frequentar a primeira igreja, onde era pastor, o pastor Eduardo Strogesso, que na época era presidente da igreja do Brasil. E a gente então estava lá nessa igreja, e nós ouvimos um aviso no púlpito de que havia uma equipe da Jocum indo para o Paraguai fazer 3 semanas de trabalho missionário numa favela no Paraguai. E eles estavam convidando as pessoas para irem, pais, jovens, eles estavam convidando jovens para irem, né? E eu fiquei pensando assim, que eu queria mandar o Felipe. Felipe na época tinha 8 anos de idade, e nós pensamos, queremos mandar o Felipe. Eu conversei com a Marlene, ficamos com o desejo de enviar o Felipe como missionário, com 8 anos de idade. E daí um dia eu estou lá no escritório da igreja, como eu falei para vocês, nos cultos de sexta-feira, e eu fazia a parte dos testemunhos, né? Eu ouvia os testemunhos das pessoas, e eu fazia a parte dos testemunhos, e eu estou lá, e chega uma menina chamada Adriane, a Lu conhece, chega uma moça chamada Adriane, que era a líder desse grupo que ia para o Paraguai, e ela fala para mim assim: você não quer enviar o seu filho para o Paraguai conosco? Eu falei, poxa vida, eu estava aqui pensando, como é que eu podia pedir para você levar ele para o Paraguai com você, né? Então, acho que é de Deus mesmo isso a gente vai enviar. Então, com 8 anos de idade, o Felipe fez a primeira viagem missionária dele, 3 semanas no Paraguai, ajudando os maiores, os adultos foram para ajudar a construir um centro comunitário dentro de uma favela, e eles foram fazer o trabalho que é King's Kids, né? Que é o trabalho com o qual a gente acabou se envolvendo com a Jocum. Desde lá, então, isso era 1992, desde lá, então, a gente estava envolvido com um trabalho com jovens, graças a Jocum. Mas o Loren, quem era o Loren? O Loren ele era um assembleiano, um americano, estava terminando o seminário da Igreja Assembleia de Deus,
E uma tia dele, se não me engano, chamava-se Sandra. Eu li os livros todos dele. Primeiro, pode falar se eu estou ouvindo, né? E ele conta nesse livro que ele foi chamado em Miami pela tia dele, uma tia dele chamada Sandra. Ele começa o livro contando que ele terminou o seminário e essa tia o chama para ir na casa dela. E essa tia Sandra era muito rica, e ela oferece a ele um emprego para ele ganhar um salário muito alto, um salário assim para ele não se preocupar mais com esta vida. E ele então está na casa dessa tia e ele começa a orar, ele vai no jardim, ele começa a orar, e ele tem uma visão de Deus. Ele vê jovens, ondas invadindo continentes, onda de tsunami, né? Hoje a gente já fala de tsunami de jovens invadindo os continentes. Eram ondas de jovens invadindo os continentes, e ele entendeu que Deus estava dando a ele um chamado missionário. E isso foi em 1958 ou 59, em 1960 ele funda a Jocum. E a primeira coisa que eu aprendi com ele, que eu carreguei comigo durante muito tempo, foi o seguinte: que eu não queria fazer da igreja o meu ganha-pão, digamos assim. Eu nunca quis ser pastor titular. Por quê? Porque eu não queria depender financeiramente da igreja. Porque eu pensava assim: se eu depender financeiramente da igreja, eu posso me tornar um profissional da fé, um pastor que é um profissional. Por quê? Porque esse é meu trabalho e aqui eu ganho minha renda. Então eu tenho que agir aqui como um profissional. E às vezes, quem sabe, eu vou ter que passar a mão na cabeça do irmão, porque ele errou, mas ele é um bom dizimista, então eu não posso mandar ele embora. Eu não posso chatear ele, eu não posso deixar ele bravo comigo, eu não posso deixar ele bravo com ele, porque ele pode ir embora. Então eu nunca quis isso. E eu nunca quis ser pastor titular por conta disso. Eu não queria depender da igreja. E eu aprendi isso lá atrás, já com o Glória, quando ele toma essa decisão de não ser alguém que está dependendo financeiramente da igreja. Tá? Hoje vocês sabem a minha história. Com 62 anos, Deus me chama para ser pastor aqui, me dá uma palavra, mas eu não dependo da igreja, eu tenho meu salário fora daqui. Estou vereador. Se eu deixar de ser vereador, eu sou funcionário do Banco do Brasil, e lá eu continuarei e terei meu salário. Então não dependo da igreja, não tenho salário da igreja. Por isso eu acabei entendendo e aceitando. Mas daí Deus me mostrou uma outra coisa. O púlpito não é lugar de gente fracassada. O púlpito não é o lugar daquele camarada que tentou isso, tentou aquilo outro, e foi tendo insucesso na sua carreira profissional, não deu certo em lugar nenhum, não deu certo em nada que ele tentou, daí ele vira pastor, como um prêmio de consolação. Não, é justamente o contrário, como aconteceu com o Loren. É oferecido para você um grande salário, mas você abre mão pelo reino de Deus, né? Então eu sempre digo hoje, essa semana eu tive uma conversa com o nosso presidente. Ele me chamou para conversar com ele lá no sede, no Conselho Estadual de Diretores, lá na sede, onde ele fica, né? Fica toda a diretoria da igreja, fica lá. Eu fiquei lá quarta-feira, conversei com ele 1h30 mais ou menos, e mais uma vez a gente colocou diante dele, falei para ele: pastor, eu abro mão de ser candidato a vereador, de ser reeleito, né, de concorrer na eleição, eu abro mão, não tenho nenhum problema com relação a isso, eu abro mão se precisar. Eu daqui a pouco vou me aposentar no Banco do Brasil, mais um ano e pouquinho eu vou me aposentar no Banco do Brasil, mas eu não abro mão do reino de Deus, ou como pastor titular, ou como pastor auxiliar. Eu vou estar no reino de Deus enquanto Deus quiser. Eu quero terminar a minha carreira como pastor, missionário, não sei. O que Deus tiver para mim, nós vamos seguir, Marley e eu vamos seguir. Amém? Algumas coisas que a gente aprendeu com a Jocum, e que eu lembrei, né, agora que o Loren faleceu, aprendi muito com ele. Como eu disse, era uma pessoa próxima, porque eu aprendi muito com ele, eu li os livros dele, eu sei a história dele, eu sei como é que ele conheceu a esposa, como é que ele se casou, né, qual foi a oração que ele fez,
quando ele conheceu a esposa dele. Então eu considero ele alguém que eu conheço, é alguém que foi meu amigo, mas ele faleceu. E a gente aprendeu algumas coisas com ele, e eu estava lembrando essa semana de algumas coisas. Vocês conhecem lá onde está o Centro Cultural? Lá o Centro Cultural Wanda Santos Malma, ali perto do fórum, perto da minha casa, né? Pois bem, vocês sabem o que era aquilo lá antes do Centro Cultural? Não? Era uma praça cheia de bar em volta. A Priscila sabe que ela frequentou, com certeza. Priscila, todos nós somos resgatados por Jesus em algum lugar, né? E essa praça cheia de boteco, tinha um boteco até que chamava Capeta, eu lembro, né? E tinha um drink chamado Capeta, né? Nessa praça morreram 2 jovens. Era uma praça onde havia tráfico de drogas, muito tráfico de drogas, e estava lá essa bagunça, essa baderna. Nós morávamos lá perto e essa baderna estava lá. Em 2002 nós fizemos uma campanha missionária em Pinhais. Estávamos lá o Felipe, eu, a Marley, a Lu, né? Estávamos nessa campanha de 2002. Mais jovens, quase 50 jovens, mais de 50 jovens do Brasil inteiro vieram para a nossa cidade para fazer essa campanha missionária. E a gente ficou 3 semanas aqui nessa campanha missionária, né? Uma das coisas que nós fizemos foi o que a gente chamava, e a gente aprendeu isso com a Jocum, foi o que a gente chamava de uma apresentação para Deus. Porque era um grupo de dança que ia nos lugares e fazia as apresentações. Então nós fomos em asilo, em escola, em creche, em vários lugares a gente foi, em vários asilos inclusive, nós fomos, os meninos faziam as suas apresentações, davam os seus testemunhos, oravam pelas pessoas que queriam oração, né? E a gente partia para outra. Então nós ficamos nessa atividade durante 3 semanas, janeiro de 2002, aqui em Pinhais. Eu e a Marlene liderando o grupo. E nós decidimos que nós íamos fazer uma apresentação para Deus lá naquela praça. Então nós levantamos uma manhã bem cedinho, quando eram 5:30 da manhã, mais ou menos, 6 horas, não lembro bem, nós estávamos lá nessa praça. E nós fizemos toda a apresentação que nós fazíamos para as pessoas, nos lugares onde a gente ia, para Deus. Não tinha ninguém assistindo. Nós fizemos essa apresentação lá com os meninos, eu tenho foto dessa apresentação. Nós fizemos essa apresentação para Deus lá, só Deus viu. Nós oramos pela praça, porque nós sabíamos a história da praça. Nós oramos pela praça. Depois, só com o grupo, isso nós fomos com os meninos e com as meninas. Tinham adolescentes, juniores que estavam junto com a gente, né? E a gente voltou lá à noite só com um grupo de líderes para orar. Levamos só um violão, foi um violeiro lá com a gente, alguém que tocava violão. E nós fizemos um tempo de intercessão por aquela praça, à noite. Inclusive passaram, gente passou, jogaram garrafas de bebida em nós, né? Nós estávamos sentadinhos ali na praça, cantando, louvando a Deus, adorando a Deus, e jogaram garrafas de bebida em nós, né? E nos xingaram e tal, e a gente depois foi para casa. E um pouco tempo depois, o prefeito da época, Luiz Cassiano, cassou todos os alvarás dos botecos que tinha em volta. Pouco tempo depois. E pouco tempo depois ele decidiu construir ali naquela praça o Centro Cultural Wanda Santos Malma, que está lá até hoje. Eu tenho certeza que não fui eu, foram aqueles meninos e aquelas meninas, meninos de 12, 13, 14 anos, que fizeram uma apresentação para Deus que ninguém viu, mas que Deus viu. E fizeram uma oração por aquela praça. Mudou a história daquela praça. E pouco tempo depois eu soube que o Luiz Cassiano, que era o prefeito, alguns de vocês devem conhecer, né? Morreu há pouco tempo atrás, morreu no ano passado. Ele mandou caçar o alvará de todos os bairros que estavam ali e fez o projeto do Centro Cultural. E hoje você vai lá, está lá o Centro Cultural da Mãe do Santos Malma, que por sinal é o nome da mãe do Cassiano. E lá existem cursos, treinamentos, são feitas apresentações, ou seja, a história daquela praça foi mudada. Felipe, você consegue pôr Mateus 6,6 aí para mim? Ou pede para o Theo pôr, o Theo está aí hoje, né? Põe aí, Theo. Põe para o vovô aí. Mateus 6,6. Pois lá não? Não? Pois. Então leia para mim, Priscila. Por favor. Vai, é tão curtinho.
Aproveita que hoje tem pouca gente. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém. Nós aprendemos esse princípio, meu querido. Se você faz alguma coisa para alguém, ou se você faz qualquer coisa no reino de Deus, e alguém vê e te aplaude, você já recebeu a sua paga. Agora, se ninguém vê, quem é que te abençoa? Deus. É Deus. Então esse é um princípio maravilhoso. E quem doou esses ventiladores é alguém que sabe esse princípio e aprendeu conosco. Não, pastor, não fale para a igreja que fomos nós que doamos. Por quê? Porque eles aprenderam esse princípio. Faz, ninguém precisa ficar sabendo. Né? Por quê? Porque o teu pai vê em secreto, Deus vê em secreto. Aquilo que você faz pelas pessoas, ninguém vê. Deus te abençoa. Amém? Então, às vezes você faz uma oferta, você doa um dinheiro para alguém, você dá um presente para alguém, você faz uma renúncia de alguma coisa sua, ninguém fica sabendo, mas Deus fica sabendo. E Deus te abençoa. Amém? Esse é um princípio que eu queria deixar com você nessa noite. Ok? O segundo princípio também é muito legal. Depois eu vou pôr o versículo, não coloca o versículo ainda, filho, mas prepara, Ezequiel 28, 15 ao 18, mas não coloca ainda não. Nós estamos num grupinho menor aqui hoje, eu vou abrindo meu coração para vocês, né? Quando eu me converti, eu era um cara que falava bem. Minha irmã sabe, eu fiz faculdade de Direito, eu era popular, eu ganhava prêmios na escola, eu fazia teatro na escola e tal. Eu era um cara popular. E quando eu me converti, eu falei, bom, mas lógico que eu tinha que me converter, Deus tinha que me converter, porque ele precisa de mim. Eu sou um cara que prego, que falo bem, né? Eu vou ser um pregador de multidões. Então, com certeza, Deus tinha que me converter, porque Ele precisa de mim, né? Todo, né? Bobinho. Hein, Paulo? A gente fala umas bobagens, né? E eu pensava assim, eu vou para os Estados Unidos, e eu vou pregar naqueles lugares, aquelas igrejas lotadas, nós vamos pregar, e eu vou fazer sucesso, eu vou ser uma bênção, eu vou ser uma bênção para a igreja, né? Deus me levantou porque Ele precisava de mim, do meu talento, minha sabedoria, minha simpatia, meu carisma, né? O cara estava assim, transbordando orgulho, né? O que Deus fez comigo? Me botou numa salinha de discipulado, com 7 pessoas, e eu fiquei ali, anos e anos nessa salinha. E pior, eu trabalhava com jovens, ninguém dá bola para quem trabalha com jovens, né? Eu ficava lá naquela salinha, discipulando essa molecadinha aí, passando princípios para eles, né? Desde lá na primeira igreja, a gente fazia isso com os juniores lá, depois viemos para cá, fazíamos isso com os jovens aqui da primeira igreja, mas ninguém via. Todo sábado de manhã nós estávamos lá discipulando eles, conversando com eles numa salinha fechada, e ninguém via. Ninguém reconhecia, ninguém batia palma, ninguém falava nada, ninguém elogiava, né? E eu aprendi esse segundo princípio de que Deus tem que quebrar o orgulho na nossa vida. Agora pode pôr o versículo, Felipe. Está lá? Leia, Maria. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura, corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso, eu o lancei por terra, eu o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Orgulho. De quem está falando aí? Lúcifer. O que significa a palavra Lúcifer? Anjo de luz. Anjo de luz. O cara, eu sempre falo isso.
Volta no 15 lá, Felipe. O que está escrito ali? Você era perfeito nos Você seus era perfeito, é o único cara na Bíblia chamado de perfeito. Nem Jesus é chamado de perfeito na Bíblia. Esse cara, esse anjo de luz, Lúcifer, foi chamado de perfeito. Mas o que derrubou ele? O orgulho. Então eu descobri que Deus, ele maceta a gente, ele quebra a gente, porque ele quer tirar o orgulho do nosso coração. E infelizmente eu vejo muitos meninos e muitas meninas, né? Que estão começando um ministério, que querem aparecer, que ficam se elogiando, né? Ficam publicando coisas e elogio próprio. Primeiro que você elogiar, você não tem valor nenhum. A Bíblia diz isso. Se você se elogia, não tem nenhum valor. Deixa que as pessoas te elogiem. E eu aprendi isso da maneira mais difícil. Tão difícil que quando terminou o processo, como disse a nossa professora da escola bíblica hoje, também de manhã tinha uns 12 guerreiros aqui, né? Estava chovendo, uns 12 guerreiros vieram. Glória a Deus por isso. Depois, no final do processo, que eu suportei o processo, eu estava tão quebrado, que Deus teve que restaurar a minha autoestima. E daí eu fui para o outro oposto, né? Eu era orgulhoso, eu me achava o tal, o bom, o faz e acontece. Eu me tornei um cara que me achava o Zé Ninguém, o Zé à esquerda, né? A mosca do cavalo bandido. Daí Deus teve que restaurar a minha identidade, a minha autoestima, né? E Deus restaurou, quando eu chegar aonde cheguei hoje. Mas Deus continua trabalhando comigo, né? Hoje de manhã ainda fomos desafiados pela professora da escola bíblica a fazer uma oração, e a oração que eu fiz falei, Senhor, que eu continuo, por isso que eu falei para vocês que eu vou abrir meu coração com vocês hoje, que como que vocês vieram em menor quantidade hoje, sendo mais tranquilo. Eu falei assim, Senhor, faz de mim o pastor que essa igreja precisa, Senhor. Faz de mim, me dá um coração de pastor que essa igreja precisa. Arranca de mim aquilo que não é seu, aquilo que o Senhor não plantou, pode arrancar, Senhor. Arranca do meu coração tudo aquilo que o Senhor não plantou e planta aquilo que o Senhor quiser. Eu fui sentar, orar lá no cantinho, lá no fundo. Depois eu orei sentadinho aqui. Fiz essa oração, porque vocês são uma igreja abençoada. Vocês merecem um bom pastor. Vocês merecem um pastor segundo o coração de Deus. E já que Ele me colocou aqui, eu vou me esforçar para ser esse pastor que vocês merecem e que vocês precisam. Amém? Mas eu não vou deixar de falar para você porque eu não vou falar, né? Se eu tiver que falar alguma coisa para você, eu vou falar, mesmo que você fique bravo, chateado comigo. Também aprendi lá com eles, Miqueias 6,8, filho, coloca ali. Leia para mim, Santiago. Não mudou. Não mudou ainda? Ele já mostrou a você o que é bem bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Ande humildemente com o seu Deus. Eu aprendi isso no princípio. Liderança que serve. Liderança que serve. Eu não estou aqui para ser servido. Eu estou aqui para servir vocês. Amém? Todo líder tem que entender isso. Você é chamado a servir. Você serve a igreja com o seu dom, você serve a igreja com o seu talento, mas você é chamado a servir. Cada um serve na sua área. Eu já tenho falado isso aqui. Quem canta, cante bem, faça o seu melhor. Quem toca, toque bem, faça o seu melhor. Isso é Paulo que diz, né? Quem prega, pregue bem. Quem ora, ore bem. Quem contribui, contribua bem. Então cada um tem um ministério. Mas nós temos que entender que nós somos líderes que servem. Então eu aprendi esse princípio com a liderança que serve. Depois coloca lá em Êxodo 7:10, outro princípio. Acho que eu vou ter que ficar só nisso aqui hoje. Vai dar nem tempo de entrar no Salmo 40. Eu volto no Salmo 40 uma outra hora, tá? O Salmo 40 também é bem importante para nós. Mas Deus mudou, como o Glória apareceu sexta-feira, Deus mudou a mensagem. Está aí já Êxodo. Já? Quem pode ler para mim? Quem não leu ainda? Leia lá. Vamos? Corajoso. Voz de muitas águas, voz de trovão. Porque ele expôs no coração o
aprender a lei, cumpri-la e ensinar. Eu aprendi esse princípio também, ó. Primeiro fazer, depois você ensina. Primeiro você precisa fazer. Quem não sabe fazer, não sabe ensinar. Não pode ensinar só por teoria, tem que ensinar na prática. Ok? Precisa ensinar na prática. Jesus fez isso, né? Jesus fez sozinho, os discípulos olhavam. Jesus fez junto com os discípulos, depois os discípulos fizeram sozinho. Mas a liderança tem que saber fazer. Primeiro você faz, depois você ensina. Primeiro você faz, depois você ensina. Você não pode ensinar algo que você não sabe fazer. Vou falar sobre oração, mas eu não oro. Vou falar sobre jejum, mas eu não jejuo. Você nunca vai me ouvir pregar sobre jejum. Ah, tem gente que prega. Eu não consigo fazer jejum. Talvez eu venha a conseguir, tenho orado sobre isso, mas eu não consigo. Por uma condição de saúde. Eu começo a passar mal, se eu fico 2 ou 3 horas sem comer, eu começo a passar mal por causa da diabetes. Já orei, Deus tirar isso de mim, tudo, mas não tirou. Então eu não consigo fazer um jejum como deve ser feito, no final do dia hoje, até o final do dia amanhã e tal. Então eu não falo sobre jejum para vocês, não vou falar. Tem tempo de jejum. Ontem nós tivemos o irmão da Lu ministrando para o pessoal do louvor, e ele ministrou sobre jejum. Ele é alguém que pode falar o que ele faz. Mas eu posso falar com você sobre outras coisas que eu faço. Tá? Então, sobre jejum você não pergunta para mim, não, pergunta para outro, ok? Então a gente primeiro faz, depois a gente ensina. Não é, dona Marlene? É assim mesmo. Primeiro a gente faz, depois a gente ensina. Se você não faz, você não pode ensinar. Mais um, Provérbios 17. Estou quase terminando já. Vamos terminar no horário. Então vamos participar já. Provérbios 17. Quem lê? O amigo ama em todo tempo, e da angústia nasce o irmão. Baseado em, orientado por relacionamentos. Uma vida cristã orientada por relacionamentos. Eu sempre digo aqui, mais importante é o relacionamento. Acima de tudo, o mais importante é o relacionamento. Procure se dar bem com as pessoas. Faça o máximo que você puder para se dar bem com as pessoas. Tem uma frase que eu aprendi que diz assim, ó: você quer ter razão ou você quer ter amigos? Muitas vezes você quer ter razão e você perde um amigo. Eu prefiro ter um amigo, deixa a razão com ele, né? Como disse a professora hoje, né? Também. A aula hoje foi excelente, quem não veio perdeu, tá? Eu tenho que obedecer meu chefe, mas meu chefe está errado, mas eu tenho que obedecer meu chefe, então eu tenho que me dar bem com ele. Então eu não vou brigar com o meu chefe. Deixa ele ter razão, embora ele esteja errado. Você entende? O irmão às vezes está errado no relacionamento com você. Mas você tem que ter amigos, você não tem que ter razão. Agora, se para você é muito importante ter razão, ganhar o outro na razão, então beleza. Então, fique com a tua razão, você vai perder os amigos. Então nós somos focados em relacionamento. Então, tudo isso que eu estou falando para você, eu procuro fazer aqui na igreja. Talvez você fale assim, mas eu não percebi. Então eu estou falhando, vou ter que insistir um pouco mais. Mas eu procuro fazer essas coisas. Né? Focar em relacionamento. Nós temos que nos dar bem. Eu vivo pregando a respeito disso. Nós temos que aceitar o irmão, abençoar o irmão, perdoar o irmão, etc. Né? Então a gente precisa fazer isso, baseados em relacionamentos. Amém? E o princípio básico da Jocum, que com ele eu encerro, que é conhecer a Deus e fazer conhecer. Você não vai fazer ninguém conhecido se você não o conhecer antes. Ok? Se eu perguntar para Kelly está lá, falar assim, Kelly, me conte sobre a vida da Juliana que está aí do seu lado. Você vai saber contar? Não, por quê? Porque você não conhece a Juliana, né? Agora, se eu perguntar para a Val, que está lá, servindo de diaconisa hoje, Val, fala a respeito da Juliana. Ela vai falar umas 2 horas, porque ela sabe muitas histórias da Juliana. E a Juliana já
conhecer. E esse princípio da jocunda é fantástico, fenomenal. A gente precisa conhecer a Deus. Porque se você conhece a Deus, a sua própria vida vai fazer com que as pessoas conheçam a Deus através de você. Amém. Então, primeiro a gente precisa conhecer a Deus. Então você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que estudar, você tem que vir na igreja, você tem um monte de coisa que você tem que fazer que vai levar você mais perto de Deus. Então você vai conseguir fazer Deus conhecido. Amém? Amém? Amém. Você conhece Deus? Muito ou pouco? O que eu posso falar a respeito de alguém que eu não conheço? Né? Talvez a Kelly possa falar assim, eu sei que ela é a irmã Jurema, que ela é a mãe da Val, e acabou. Não sei mais nada, né? Talvez assim que ela é casada com o alemão, mas poucas coisas, né? Agora, se você conhece, tem intimidade, viveu junto, você vai contar detalhes da vida que ninguém sabe. Hoje eu contei para a Lu algo a respeito do irmão dela, que nem ela lembrava, né? Algo que aconteceu há uns 20 anos atrás. O irmão dela que esteve ministrando aqui ontem à noite com a nossa equipe de igreja. 20 anos atrás aconteceu algo com ele e eu contei para ela e ela nem lembrava. Ela estava presente lá, mas ela não lembrava, mas eu lembro. Porque eu conheço o irmão dela, eu tenho caminhado junto há muitos anos, desde que ele tinha uns 15 anos de idade. Então você precisa conhecer Deus, andar com Deus, para que Ele possa se revelar a você e você revelar a Ele para as pessoas. Amém? Amém. Amém? Amém. Deus falou com você nessa noite? Amém. Apesar de não ser uma pregação assim normal, né? Deus falou com você? Amém. E eu quero deixar para você aqui, 4 princípios que a gente trabalhava com os jovens: desafiar, equipar, mobilizar e enviar. Isso também é um princípio para jovem. Você desafia o jovem. O jovem gosta de desafio. Você vai desafiar ele. Só que você desafia, ele aceita o desafio e ele vem. Você precisa ensinar ele, você precisa equipar ele, você precisa discipular ele. Depois você precisa mobilizar ele, ou seja, alcançar possibilidades de que ele possa ser usado no campo missionário. Eu falei que o Felipe foi enviado no Paraguai, a Lu foi enviada também algumas vezes, né? Como missionários de tempo. Isso que a Jocum tem de diferente também. São missionários de tempo temporários, de curtos períodos. Você consegue ir para um lugar, ser missionário por 2, 3 semanas, um mês, depois você volta para o seu fazer. Normalmente eles dedicam as férias deles para serem missionários, né? E a Lu já andou 5 continentes como missionário. E Deus tem nos chamado para isso. Vai ser missionário na sua vizinhança. Deus pode te enviar para ser missionário bem longe da sua terra, um povo lindo, estranho, como ele fala, né? Um chamado que ele tem do profeta Jeremias. Então, Deus tem isso para nós. E Deus tem isso para você. Amém? Amém. Deus te abençoe. Obrigado a você que veio. Eu cheguei aqui hoje e falei para o pessoal do louvor assim, acho que é só nós que vamos estar por aqui hoje, hein? Falei, se qualquer coisa se não vier mais ninguém, estava só o povo do louvor, eu, a Marlene e a Maria e a Valdete. Estavam só nós aqui, né? Não tinha chegado ninguém ainda. A Kelly estava aí, a Kelly, a Lara e o Tiago. Isso mesmo. Porque o Tiago estava aqui dentro, né? E a Kelly, a Lara e o Tiago estavam. A Kelly e a Lara estavam ali já também. E o Antônio estava chegando junto com a gente também. Quem mais, amiga? Vai, faz a lista. Só para não esquecer ninguém. Só que tinha pouca gente. Ontem tinha 10 pessoas, eu acho, 12, né? Eu ainda brinquei com o pessoal, se não vier ninguém, a gente senta aqui, faz uma roda de oração, né? Vamos interceder uns pelos outros, dar testemunho e tal. Depois vamos embora. Mas que bom que você veio, né? Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E eu digo uma coisa para você. Se tivesse 3 pessoas aqui, nós teríamos feito exatamente o que nós fizemos. Hoje de manhã também nós chegamos a pensar que não viria ninguém na escola bíblica por causa da chuva, né? E a gente entende que é difícil mesmo você sair da sua casa, enfim. Mas nós pensamos, né? Se vierem 2 alunos, ótimo. Se vier um aluno, ótimo, né? Daí chegou o Odilon, aí a gente já ficou,
fez a aula. Então, se nós tivéssemos 3 ou 4 pessoas aqui, nós faríamos exatamente o mesmo culto, o mesmo louvor, a mesma pregação, porque você é importante. Se você viesse sozinho aqui hoje, você seria ministrado da mesma forma que nós estamos sendo hoje. Mas que bom que você veio, você não me deixou sozinho, né? Não nos deixou sozinho, você veio nos abençoar. Que bom que você está aqui. E eu quero orar por você agora. Amém. Se de